No princípio, não havia nada, nenhuma estrela no céu, nenhum som no ar, nenhuma vida pulsando. Tudo era caos e escuridão, um vazio profundo. Até que a voz do Criador ecoou nas trevas: haja luz, e a luz rompeu o abismo. A escuridão fugiu, e o tempo começou a correr. No primeiro dia, Deus separou a luz das trevas. No segundo, criou o firmamento, o céu que cobre a terra. No terceiro, fez brotar a terra seca e criou toda a vegetação, árvores, flores, sementes e frutos. No quarto dia, pendurou no céu o sol para o dia, a lua para a noite e milhares de estrelas como faróis celestiais. No quinto, encheu os mares com peixes e o céu com aves. No sexto dia, criou os animais terrestres. E então o clímax da criação, o ser humano. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim nasceram Adão e Eva. Diferentes de todas as criaturas, eles receberam algo especial: consciência, espírito, liberdade e um jardim perfeito para habitar, o Éden. No Éden, tudo era abundância: rios cristalinos, árvores frondosas, paz total. No centro do jardim, duas árvores, a da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Deus disse: comam de todas, menos desta última. Mas um dia a serpente, símbolo da astúcia, se aproximou de Eva. Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal, sussurrou ela. Eva comeu o fruto proibido. Adão também. E naquele instante, seus olhos se abriram. A vergonha entrou. O medo nasceu. Quando Deus os confronta, eles se escondem. Mas não há como fugir do Criador. Como consequência, são expulsos do paraíso. A terra, antes plena, agora produziria espinhos. A mulher sentiria dores no parto, e o homem, suor no rosto para colher o pão. Mas mesmo em meio à queda, Deus faz vestes para cobri-los. E promete: um dia da descendência da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Fora do Éden, a humanidade começa a crescer. Adão e Eva têm 2 filhos, Caim e Abel. Abel era pastor, Caim agricultor. Ambos oferecem ofertas a Deus, mas Deus se agrada de Abel, não de Caim. Tomado pela inveja, Caim chama o irmão ao campo e o mata. O primeiro assassinato da história. Deus confronta Caim: onde está teu irmão? Não sou eu o guardador dele, responde Caim, mas o sangue de Abel clama da terra. Deus amaldiçoa Caim, mas não o destrói. Ele vagueia como errante, mas recebe um sinal para que ninguém o mate. O tempo passa, gerações nascem, a humanidade se multiplica e também a maldade. Todo o pensamento do coração humano era continuamente mau, diz a Escritura. Deus então decide limpar a terra, mas um homem justo se destaca, Noé. Ele andava com Deus e a ele foi confiada uma missão: construir uma arca. Durante 100 anos, Noé constrói a gigantesca embarcação, 135 metros de comprimento, 3 andares, feita de madeira de cipreste. As pessoas zombam, chamam-no de louco, mas Noé segue obediente. Quando tudo está pronto, Deus envia os animais 2 a 2. E Noé entra com sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé e suas noras. Então a chuva começa. Chove por 40 dias e 40 noites. As fontes do abismo se rompem. A terra se cobre de águas. Montanhas desaparecem. Toda a vida fora da arca é destruída. Mas Deus se lembra de Noé. Após 150 dias, as águas começam a baixar. A arca repousa sobre o monte Ararat. Noé envia um corvo, depois uma pomba. Quando ela retorna com uma folha de oliveira, Noé sabe: a terra respira novamente. Ao sair da arca, ele constrói um altar e oferece sacrifícios. Deus faz uma aliança. Nunca mais destruirá a terra com um dilúvio e, como sinal, coloca o arco-íris nos céus. Mas a história da humanidade não termina aí. Logo após o dilúvio, Noé planta uma vinha, se embriaga. Cam, um de seus filhos, o vê nu e o expõe aos irmãos.
Sem e Jafé o cobrem com respeito. Noé amaldiçoa a descendência de Cam e abençoa os outros. A partir dos filhos de Noé surgem os povos, mas mesmo depois do recomeço, o orgulho humano cresce novamente. Na planície de Sinear, os homens decidem construir uma torre. Façamos um nome para nós. Não sejamos espalhados pela terra. A Torre de Babel não era só um edifício, era um símbolo de rebeldia. Eles queriam alcançar o céu. Sem Deus, Deus desce, vê a obra e confunde as línguas. Ninguém mais se entende. A construção para e os povos se espalham pelo mundo. É o fim da torre e o início da diversidade de nações e culturas. Num mundo já repleto de nações e povos diversos, Deus faz algo surpreendente. Ele escolhe um único homem para iniciar um plano que mudaria o destino da humanidade. Seu nome era Abrão, um homem comum, vivendo na cidade de Ur dos Caldeus, uma região rica e idólatra da Mesopotâmia. Ali, cercado por deuses feitos por mãos humanas, Abrão ouve uma voz diferente. A voz do Deus verdadeiro. Saia da sua terra, da sua parentela, e vá para o lugar que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Te abençoarei. Teus descendentes serão como o pó da terra. Abrão não questiona. Ele apenas obedece. Com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e seus servos, ele parte rumo ao desconhecido. Aos 75 anos, começa a maior jornada da fé. No caminho, enfrentam secas, reis, disputas, mas Deus o guia passo a passo. Abrão chega a Canaã, a terra prometida. Mas ali, uma nova prova, a fome. Ele desce ao Egito, onde teme por sua vida e mente dizendo que Sarai é sua irmã. O faraó quase toma Sarai por esposa, mas Deus intervém. Abrão volta ao altar e recomeça. De volta a Canaã, seus rebanhos crescem tanto que ele e Ló precisam se separar. Ló escolhe as férteis campinas de Sodoma. Abrão permanece nos montes. Um dia, Sodoma é atacada por reis inimigos. Ló é levado cativo. Abrão reúne homens, persegue os invasores, liberta seu sobrinho. Na volta, ele é recebido por um rei misterioso, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que o abençoa e recebe os dízimos. Mas o tempo passa, e Sarai continua estéril. Abrão pergunta: Senhor, como se cumprirá a tua promessa se eu não tenho filhos? Deus o leva para fora da tenda e diz: Olhe para o céu, consegue contar as estrelas, assim será sua descendência. Abrão crê, e isso lhe é creditado como justiça. Mas Sarai, impaciente, oferece sua serva Agar para gerar um filho em seu lugar. Agar engravida e dá à luz Ismael. Mas o conflito entre ela e Sarai se intensifica. O plano humano gera dor. 10 anos se passam. E aos 99 anos, Deus aparece novamente a Abrão. Muda seu nome para Abraão, pai de muitas nações, e o de Sarai para Sara. Deus promete: em 1 ano ela dará à luz. Abraão ri, Sara também. Mas Deus garante: há algo impossível para mim? Em um dia comum, 3 visitantes aparecem na tenda de Abraão. Ele os acolhe, lava seus pés, serve pão e carne. Eles reafirmam a promessa: daqui a 1 ano, Sara terá um filho. Sara, ouvindo atrás da cortina, ri em silêncio. Mas Deus ouve e pergunta: por que Sara riu? Antes de partirem, os visitantes revelam algo mais. Sodoma e Gomorra serão destruídas por causa de sua perversidade. Abraão intercede por Ló. E se houver 50 justos? E tem. Deus ouve e promete poupar por amor à justiça. 2 anjos vão a Sodoma. Ló os recebe. Mas os homens da cidade cercam a casa e exigem violentá-los. É o ápice da degradação. Os anjos cegam os agressores e tiram Ló e sua família. Mas sua esposa, ao olhar para trás, desobedece e se transforma em uma estátua de sal. Fogo e enxofre caem do céu. Sodoma e Gomorra são reduzidas a cinzas, mas Ló sobrevive e segue. Finalmente, o milagre. Sara, aos 90 anos, engravida.
nasce Isaque, cujo nome significa riso. O riso de dúvida se torna riso de alegria. A promessa se cumpre, mas Deus volta a testar Abraão. Leve Isaque ao monte Moriá e ofereça-o em sacrifício. Abraão obedece. Carrega a lenha. Sobe o monte. Isaque pergunta: Pai, onde está o cordeiro? Abraão responde: Deus proverá. No momento crucial, com a faca levantada, Deus brada: Não toque no menino. E um carneiro aparece preso nos arbustos. A fé de Abraão é provada e aprovada. Sara morre. Abraão compra uma caverna em Maquipela, onde ela é sepultada. Depois envia seu servo para buscar uma esposa para Isaque. O servo ora: Senhor, mostra-me a moça certa. Ele encontra Rebeca, gentil, bela e temente a Deus. Ela aceita a proposta. Isaque se casa com ela, consolado pela perda da mãe. Isaque e Rebeca têm 2 filhos, gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú nasce primeiro peludo e forte. Jacó, segurando o seu calcanhar, já demonstrando astúcia. Esaú cresce como caçador, Jacó mais pacato. Mas o favoritismo destrói o equilíbrio. Isaque ama Esaú. Rebeca prefere Jacó. Um dia, Esaú chega faminto do campo. Jacó lhe oferece um prato de lentilhas em troca do direito de primogenitura. Esaú aceita e ali renuncia sua bênção por um prato de comida. Anos depois, Isaque, já cego, deseja abençoar Esaú, mas Rebeca ouve e trama. Jacó se disfarça usando peles nos braços. Isaque o toca e o abençoa. Quando Esaú descobre, jura matar Jacó. Jacó foge para Harã, terra de seus parentes. No caminho acampa e dorme com a cabeça sobre uma pedra. Sonha com uma escada que liga o céu à terra, com anjos subindo e descendo. E Deus fala: Eu sou o Deus de Abraão e de Isaque. Esta terra será tua. Jacó acorda assustado e chama o lugar de Betel, casa de Deus. Na terra de Labão, tio de Jacó, ele conhece Raquel e se apaixona. Labão propõe: trabalhe 7 anos por ela. Jacó aceita, mas no casamento, Labão o engana, dando Lia, a irmã mais velha. Jacó trabalha mais 7 anos por Raquel, e por ela mais 7. No total, 20 anos servindo Labão. Jacó tem filhos com Lia, Raquel e suas servas, Zilpa e Bila. Ao todo, 12 filhos e uma filha. Os filhos que dariam origem às 12 tribos de Israel. Mas Deus chama Jacó de volta à sua terra. No caminho, ele teme Esaú, divide sua família. Ora, e na véspera do encontro, luta com um homem durante toda a noite. Era um anjo, ou talvez o próprio Deus. Jacó vence, mas sai mancando, e recebe um novo nome, Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. O reencontro com Esaú é pacífico. Os dois se abraçam. O passado é perdoado e Jacó volta à terra prometida. Entre os 12 filhos de Jacó, um se destacava: José, filho de Raquel, a esposa amada. Nascido na velhice de seu pai, era o predileto. E Jacó não escondia sua afeição. Presenteou José com uma túnica especial, de mangas compridas e tecido colorido, algo raro e precioso. Mas esse favoritismo gerou ódio. José tinha sonhos. Em um deles, os feixes de trigo de seus irmãos se curvavam diante do seu. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Até seu pai o repreendeu, mas Jacó guardou essas palavras no coração. Seus irmãos, porém, o odiavam. Cegos pela inveja, tomaram uma decisão trágica. Um dia, quando José vai ao encontro deles, nos campos de Dotã, os irmãos o agarram. Querem matá-lo, mas Rúben, o mais velho, tenta impedir. Jogam José em uma cisterna vazia. Enquanto Rúben se ausenta, os outros veem uma caravana de ismaelitas. Decidem vendê-lo por 20 moedas de prata. José, o sonhador, agora é escravo a caminho do Egito. Para encobrir o crime, mancha sua túnica com sangue de cabra. E mostram a Jacó. O pai, inconsolável, rasga suas vestes e mergulha no luto. No Egito, José é vendido a Potifar, oficial do faraó. Ali, mesmo como servo, prospera.
Deus está com ele. Potifar percebe e coloca tudo sob sua administração. A casa floresce, mas José também é notado por alguém. A esposa de Potifar. Ela o assedia dia após dia, mas José resiste. Como poderia eu pecar contra Deus e meu Senhor? Até que um dia ela o agarra pelo manto e ele foge. Ela, rejeitada, o acusa falsamente. José vai para a prisão, injustiçado, mas mesmo ali, Deus não o abandona. Na prisão, ele conquista a confiança do carcereiro, administra os outros presos, e então chegam dois oficiais do faraó, o copeiro e o padeiro, ambos acusados. Certa noite, os dois têm sonhos enigmáticos. José interpreta para o copeiro: em 3 dias você será restaurado ao seu posto. Para o padeiro: em 3 dias você será executado. 3 dias depois, tudo acontece como José disse. Ao copeiro, ele pede: quando estiveres diante do faraó, lembra-te de mim. Mas o copeiro esquece. 2 anos se passam, até que o faraó tem um sonho perturbador. 7 vacas gordas são devoradas por 7 vacas magras. 7 espigas cheias são consumidas por 7 espigas secas. Nenhum sábio consegue interpretar. E então o copeiro se lembra: há um hebreu na prisão que interpreta sonhos. José é chamado, barba feita, vestes trocadas. Diante do trono, o faraó pergunta: tu podes interpretar? José responde com humildade: não está em mim, mas Deus revelará. E José explica: 7 anos de fartura virão. Depois, 7 anos de fome. O Egito deve se preparar. Faraó, impressionado, declara: há em ti o Espírito de Deus. E coloca José como governador, o segundo homem mais poderoso do Egito. Durante os 7 anos de fartura, José armazena grãos em abundância. Quando a fome chega, o Egito tem alimento, e as nações vizinhas vêm comprar, inclusive Canaã. Jacó, ouvindo que há comida no Egito, envia seus filhos, mas retém Benjamim, o caçula. Quando os irmãos chegam, José os reconhece, mas eles não o reconhecem. Seu coração se aperta, mas ele testa seus corações, acusa-os de espiões, prende Simeão e exige que tragam Benjamim para provar a verdade. Jacó resiste, mas a fome aperta. Judá se oferece como fiador de Benjamim. Ao ver o irmão mais novo, José se emociona, prepara um banquete, mas ainda tem um teste final. Manda esconder sua taça de prata no saco de Benjamim. Quando é encontrada, ameaça escravizá-lo. Judá então se aproxima e implora: leve-me no lugar dele. Se Benjamim não voltar, nosso pai morrerá de dor. Essa súplica toca profundamente José. Ele manda todos saírem e, chorando em alta voz, revela: eu sou José, vosso irmão, estou vivo. Os irmãos ficam pasmos, mas José os consola: não fostes vós que me enviastes ao Egito, mas Deus. Para preservar vidas, ele os abraça. Beija Benjamim e manda buscar Jacó. Ao saber que José vive, Jacó mal pode acreditar, mas ao ver as caravanas enviadas, seu espírito revive. E ele diz: basta, José, meu filho, está vivo. Irei vê-lo antes de morrer. Jacó parte com toda a família, 70 pessoas ao todo. Ao chegar ao Egito, encontra seu filho. O reencontro é comovente. Jacó declara: agora posso morrer em paz, pois vi teu rosto. O faraó recebe Jacó com honra e dá a eles a terra de Gósen, fértil e propícia para o gado. Jacó vive mais 17 anos. Antes de morrer, abençoa cada um de seus filhos, profetizando sobre seus descendentes. A bênção mais poderosa é dada a Judá. O cetro não se apartará de Judá até que venha aquele a quem ele pertence. Um prenúncio do Messias. Jacó morre e é sepultado em Canaã, na caverna de Macpela, ao lado de Abraão e Isaque. Após a morte do pai, os irmãos temem vingança, mas José os tranquiliza. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. E assim termina o livro de Gênesis, com lágrimas, com perdão, com esperança, de um jardim à escravidão,
de alianças a nações, de um homem chamado Abraão, a um povo que habita no Egito, Deus conduz a história.